Ora, viva a todos, bem-vindos aqui ao canal Matemática Online. Hoje, para mais uma aula sobre métodos proporcionais. Então hoje vamos ver como é que funciona o método de Jefferson. Fica aí desse lado. Vamos lá então ver como é que funciona este método de Jefferson. Primeiro, importa saber também quem é que o criou. Estamos a falar de Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos da América e foi o autor fundamental na Declaração de Independência dos Estados Unidos, 1776. Jefferson nasceu no dia 13 de abril de 1743 e morreu no dia 4 de julho de 1826. Ele criou este método antes de ser o presidente dos Estados Unidos, na altura era secretário de Estado, ok? Vamos ver como é que funciona este método. Se viste a aula anterior do método de Hamilton, nós vamos utilizar aqui os mesmos conceitos que utilizámos para esse mesmo método. Também então vamos precisar do divisor padrão e da cota padrão. Então importa saber calcular estes valores. Depois, os passos são semelhantes aos passos também já feitos no método de Hamilton, com a diferença que nós aqui não vamos utilizar as casas decimais. Nós aqui, se não conseguirmos distribuir logo todos os lugares, nós vamos ter de fazer aqui uma cota padrão modificada. E vamos fazendo por tentativas até conseguirmos distribuir todos os lugares nas listas. Okay? Vamos ver aqui um exemplo para ser mais fácil perceber como é que vai funcionar. Vamos colocar então aqui os valores, divisor padrão, cota padrão e os procedimentos aqui no método de Jefferson e temos então aqui a lista com o número de votos, 4 listas com os respectivos números de votos. Então vamos, à semelhança do método de Hamilton, nós vamos criar aqui uma tabela com os vários dados. Ora, temos aqui as 4 listas, os votos apresentados e para o cálculo do divisor padrão nós vamos necessitar do total de votos. Ok, então acrescentamos aqui uma linha com o número total 1273. Então o primeiro passo será então nós determinarmos o divisor padrão nesta situação, ou seja, que é o número total de votos sobre o número de lugares que nós vamos querer distribuir, que neste caso são 9, o que nos dá 141.444, isto com 3 casas decimais. Vamos então para o segundo passo. O segundo passo é o cálculo da cota padrão. O cálculo da cota padrão vamos ter de o fazer para cada uma das listas, ou seja, é o número de votos de cada lista a dividir pelo divisor padrão. Então acrescentamos aqui uma nova coluna, que será então a cota padrão, e vamos fazer então estas divisões, 325 a dividir por 141.44 e assim sucessivamente. Obtemos então as cotas padrão de cada uma das listas. Próximo passo. Passo número 3 é atribuir a cota inferior, à semelhança do método de Hamilton. Basicamente, o que nós vamos ter de fazer é fazer um arredondamento destas cotas padrão por defeito, um arredondamento por defeito. Ou seja, ficarão aqui os números naturais, que estão nas unidades, ou seja, 2, 1, 1, 3. O que é que temos de fazer agora? Se estes valores correspondem ao número total de lugares que nós queremos distribuir, neste caso são 9. E é 7. Ok, então não está de acordo com aquilo que nós queremos. Faltam aqui 2 lugares ainda que nós vamos ter que os distribuir. Então o que é que nós vamos ter de fazer? É aqui que entra o quarto passo. Como não conseguimos acertar aqui no número de lugares, à primeira tentativa, vamos ter então de encontrar aqui um divisor padrão modificado. Ora, como nós queremos aumentar de 7 para 9, o que nós temos de fazer é diminuir o nosso divisor padrão. Ou seja, se eu diminuir o divisor padrão, a cota padrão vai aumentar. Está bem? Porque a cota padrão é, no caso da lista A, 325 a dividir por 141. Eu quero que tenha um número maior. Então diminuo o divisor padrão. Então podemos aqui alterar o divisor padrão. Isto é por tentativa e erro. Vamos aqui a sugestão 130. E então vou fazer novamente as cotas padrão. Neste caso, cota padrão modificada. Posso acrescentar aqui uma nova coluna. E coloco os valores, neste caso 2,5, 1,862, 1,431 e o 4. Então vamos agora às cotas inferiores desta nova situação. Criamos aqui uma nova coluna e as cotas inferiores nós vamos ter o 2, o 1, 1, 4. E vamos somar. 8 ainda não vai ao encontro daquilo que nós queríamos. Está-nos a faltar ainda um lugar. Então o que é que nós vamos ter de fazer? Tentar novamente com um outro divisor padrão. Ok, em vez do 130, por tentativas, podemos experimentar o 120.
novamente as cotas padrão modificada. Ou seja, 325, vamos dividir os votos de cada uma das listas por 120. E obtemos então as cotas padrão modificadas e fazemos novamente a cota inferior. E neste caso, por 120, nós já conseguimos constatar que vai dar 9, porque houve aqui um aumento da lista B e também da lista D, passando para 2 na B e 4 na D. Desta forma, já conseguimos então obter os lugares pretendidos. E assim já temos a distribuição para a nossa situação. A lista A vai ficar com 2 lugares, a lista B com 2, a lista C com 1 e a lista D ficará então com os 4 lugares. Então, espero que tenham entendido aqui o procedimento do método de Jefferson. Não é muito complicado, agora é praticar um pouco, façam alguns exercícios e vão ver que dominam completamente este conceito. Até uma próxima aula.